Olá, gente, boa tarde, sejam muito bem-vindos à nossa live. É muito bom estar aqui novamente. A todos a gente não tinha tido a oportunidade ainda, né, de ter uma live ainda esse ano, 2020. Então a vocês um excelente ano de 2020. E hoje é a nossa primeira live. A gente tá aqui com Elizabeth Baiman. Ela é esposa de Bruno, mãe de Sofia, de 4 anos, Isabela, de 2. E eu tava catando alguém pra trazer algumas dicas legais para as nossas férias. E me disseram que Beth tinha muitas ideias boas. E eu disse, então vem Beth, vem pra cá pra gente poder fazer essa live, poder dar várias dicas às famílias, porque a gente ainda tá aí no meio das férias, né? Temos aí umas 2, 3 semaninhas pra curtirmos com os nossos filhos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje com Beth. Normalmente, quando a gente tá de férias, a gente depara aí com a quantidade de energia que os nossos filhos têm, né? Isso nos deixa um pouco cansados e às vezes a gente fica na contagem regressiva já para que as aulas comecem, né? Os pais já começam a ligar, quando é que começam as aulas? Não tem colônia de férias, não! Mas a gente quer trazer hoje uma perspectiva diferente, talvez acho mais leve, né? E de como você pode aproveitar da melhor forma possível esse tempo de férias com os seus filhos, né? E a primeira coisa que eu queria pontuar é que a gente tem muito pouco tempo com eles se a gente parar pra pensar racionalmente, né? Eu já tenho um filho de 13 anos, gente, 13 anos. E passa muito rápido. Né? Então, assim, se a gente parar pra pensar, Diego já tá quase adolescente, daqui a pouco a gente não tá, né, já não quer fazer tanta atividade junto com a gente. Então, vamos imaginar que com 13 anos, a gente tem 13 férias para curtirmos os nossos filhos, né? 13 anos para curtirmos as férias com os nossos filhos. Então, é muito pouco tempo. Né? Então, a gente olhar as férias com essa perspectiva de escassez, de que nós não temos muito tempo assim com eles. Né? E que esse tempo que a gente tem de férias é extremamente valioso, escasso, e olhem as férias como um momento massa de a gente aproveitar com os nossos filhos. E Beth, a gente estava conversando aí agora há pouco e a gente tem a perspectiva aí um pouco parecida em relação a essa questão das férias. Como eu disse, antes eu ficava preocupada, meu Deus, a chegar nas férias, e agora? Desespero. Mas hoje eu encaro como um privilégio, que é um privilégio a gente estar com nossos filhos, com esse tempo todo, podendo curtir com eles, fazer 1000 coisas, porque existem 1000 possibilidades. É só a gente ter, assim, criatividade. Se a gente não consegue criar, a gente busca, em algum outro lugar. Os Instagrams são cheios de dicas e troca de informação com os amigos que têm filhos na mesma faixa etária, ou que já não são mais da mesma faixa etária, mas já passaram por isso e podem dar dicas. E, assim, a cidade também tem muitas programações. Então dá pra fazer atividade dentro de casa, dá pra fazer atividade fora de casa. Mas eu encaro isso como um privilégio. Você estar com seus filhos, curtindo, vendo brincar e, assim, vendo a satisfação deles, Pra gente é um prazer estar vendo que eles estão felizes, estão rindo, estão satisfeitos com nossa presença, porque eles curtem estar com a gente, E, bem, você não precisa fazer nenhuma preparação física para brincar com seus filhos, apesar de cansar um bocado, mas eu acho que quando a gente consegue pensar nas atividades corretas, de acordo com a idade deles, e você consegue trazer uma atividade legal, divertida, sem que traga tanto cansaço, para os pais. Agora, eu acho que uma das coisas que mais cansam é a questão, às vezes, do tratar o coração. Exato. Que é a questão, no caso, eu tenho 2 filhos, eu tenho 3, Então, mãe, fulaninha fez isso, bateu em mim, tocou em mim, olhou pra mim. E, na verdade, isso cansa, Assim, dá vontade de você olhar para o lado, você não estou ouvindo isso. Mas é uma oportunidade, também, de a gente tratar o coração deles. Porque é isso, no dia a dia é muito corrido, Exato. No dia a dia, que a gente tá cansado, é mais fácil a gente dizer, se resolvam, ou então, peçam desculpa um pro outro, tá resolvido, não faça mais isso. Mas eu acho que a gente, com o tempo, tratar o coração, entender o porquê daquele comportamento, poder conversar, poder uma história sobre isso, poder estar orando com seu filho, essa é a importância, Eu acho que isso é bem importante. É verdade, a gente ter esse tempo, de conversar, porque é isso, na rotina é muito puxado, é muito cansativo, mesmo que a gente veja eles brigando, mesmo que eles mãe aconteça durante todo o tempo, não tem tempo pra isso, mas a gente às vezes é tão cansada que a gente não tem tempo pra sentar e conversar, a gente simplesmente resolve de forma superficial. Mas aí as férias, com o tempo,
né, em quantidade e em qualidade, a gente consegue garantir esse tempo de sentar com os nossos filhos, de entender o porquê, né? Filho, mas por que você fez isso? Né? E fazer com que ele reflita e trazer ensinamentos preciosos para eles durante esse período de férias, né? Eu acho que é assim, até observar com mais cautela, né? A maneira como eles lidam, a maneira como eles estão brincando, a maneira como eles estão se relacionando. Assim, se importar em observar isso, né? Porque é muito importante essa observação. Às vezes isso, né? Assim, quando a gente tem mais de um filho, né? Ou então a gente chama algum amiguinho para brincar em casa, a gente tem a oportunidade de observar. Às vezes a gente precisa nem estar na brincadeira. Exato. Né? Mas o fato de a gente estar fora, assistindo eles brincarem, né? Ver como é que seu filho lida com uma vitória num jogo e como lida com a frustração, né? Se esperneia, se chora, como a gente pode tratar isso. Ver se o seu filho é mais medroso ou mais corajoso, como pode lidar com isso. Ver se ele perde a paciência com muita facilidade, como é que a gente pode lidar. E até certas brincadeiras ajudam a tratar certos comportamentos. É verdade. Puxar para a paciência, para a coragem, para a frustração. Seja um livro, seja uma brincadeira, pode ajudar inclusive a tratar esses comportamentos que a gente observa com mais cautela, quando a gente está mais tranquilo, né? Eu amo histórias, né? E eu acho que as histórias, elas ajudam muito a gente a lidar com isso, né? Uma das coisas que eu acho muito legal e que normalmente eles amam é as histórias da nossa infância, né? Tipo assim, de como eu já vivenciei aquela situação e como eu lidei com isso, né? E que minha mãe brigou comigo e eu fiquei muito triste na hora e que não entendi, mas depois eu entendi e vi o quanto era importante que ela né, tratasse meu coração daquele jeito. E as brincadeiras, às vezes, que a gente brinca na infância, né? Eu acho que é outra coisa que eles super gostam, assim, de... conhecer um pouco mais da gente, né? Isso. E que achar eles é isso, né? De você se lembrar das brincadeiras que você fazia. Eu lembro que eu e minha irmã, a gente juntava 2 cadeiras na sala e a gente colocava elástico, né? Não tinha terceira pra fazer elástico. Era em casa mesmo. Exatamente. E que é uma brincadeira super massa, super fácil de fazer, né? E que dá pra você fazer com seu filho, com sua filha, menino, menina, porque trabalha a coordenação motora. Sim, com certeza. Né? Então, de pular e tal, tem a questão dos desafios, né? E dá muito pra gente fazer. Então, trazer um pouquinho dessa questão das histórias, das suas histórias quando era pequena, né? Das brincadeiras que você brincava quando era pequeno também. E a questão de histórias, de forma geral, nos leva automaticamente a pensar em livrarias. É isso. Né? Livraria, assim, eu amo. E elas amam livro. E eu acho que é um ótimo passeio. Às vezes a gente pensa, eu vou levar meu filho pra fazer o quê na livraria? Gente, pra ler história, pra procurar livros, eles se sentam. E ali a gente às vezes se depara com um livro que a gente não sabia que existia e que é um livro que você pensa, poxa, eu posso tratar alguma coisa, isso aqui da minha filha, com esse livro. Eu lembro que uma vez eu estava na livraria e encontrei sobre a lontra medrosa. E eu, poxa, se encaixa no perfil de Sofia, que está com medo, sabe, de nadar. E aí esse livro vai me ajudar. E essa lontra, ela tinha medo de soltar da mão de todo mundo, porque ela tinha medo de ir embora na água. E aí foi super legal, porque enquanto ela lia, ela ficava perplexa. Então, assim, eu não conhecia esse livro, mas indo na livraria, pesquisando, olhando, você vai descobrindo coisas fantásticas, assim. Verdade. E normalmente as livrarias, eles têm esse espaço, né? De você sentar e pegar livros e de ficar lendo. E normalmente já tem esse acolhimento. A ala infantil já é bem preparada para isso. É um passeio garantido. Já saí de casa para ir só na livraria. E foi passeio certo. E foi diversão certa. Com certeza. Muito bom. E a partir das histórias, é como você disse, assim, nessa questão do medo, você consegue trazer lições bem preciosas, né, para os meninos em relação à vida, né, em relação ao contexto de vida, em relação à forma como se relaciona, né, com a questão do medo, por exemplo, né? Eu observei, por exemplo, que Sofia passou uma época muito sem paciência, e eu criei os desafios da paciência. E também muito medrosa em relação a algumas coisas. E aí eu criei os desafios da coragem, né? Explica melhor essa questão dos desafios, Betty. E aí eu fiz os desafios, cerca de 5 desafios, e a gente trabalhava por dia os desafios. E era uma tentativa de trabalhar a paciência em um caso e a coragem, né? E a confiança no outro caso. E aí eu sempre associava uma história. Então a questão do desafio da paciência, eu lembrei da história de Ana, né? Que orou durante muito tempo até que Deus deu a ela o privilégio de ter Samuel. E aí a gente aprendeu como trabalhou muito essa história e fez atividades que trabalhavam a paciência. E, por exemplo, uma das atividades foi plantar uma sementinha e esperar o crescimento dela, né?
E aí eu até comento com todo mundo que foi um desafio até maior pra mim, porque todo dia que eu acordava eu corria pra ver se tinha brotado. E é massa. E essa experiência de mexer com terra, né? De aguar a planta, né? E às vezes a gente pensa, vai melar a casa, vai, mas limpa, não tem problema. E é uma analogia com tanta coisa, né? Porque a Bíblia usa muito nessa questão do plantar e do colher, né? Exato. E aí foi muito legal essa atividade, muito. E outra atividade da paciência que a gente treinou foi o quebra-cabeça, um quebra-cabeça com mais peças do que o que ela pode. E a gente ia aprender a esperar, né? A gente aprender que a gente tentando mais um pouco, a gente consegue. A gente pode não conseguir sozinho, mas a gente pode pedir ajuda. Então, esses desafios eu acho que foram bem legais. Achei muito bom. E fica a dica, né, de a gente pensar em desafios. Esse desafio da paciência eu acho que cabe para todo mundo. Né? Esse da coragem também, acho que cabe para muitas crianças. E é isso, de a gente pensar em atividades legais. E eles sempre. E a palavra desafio eu achei massa, porque eles gostam muito de ser desafiados. Isso. Né, E assim, eu colocava escrito, mas não sabem ler, mas eu colocava a figura que representava o desafio e colava na geladeira. Assim, esses são os nossos desafios. E elas ficavam ansiosas para chegar no outro desafio. Eu disse, não, mas é um desafio por vez. Então todos os desafios trabalham em paciência. Exato. E esperar um de cada vez, né? Exato. Mas é bem legal trabalhar isso e sempre associado a uma história. O desafio da confiança, da coragem, de trabalhar a história de Davi. Eu estava em dúvida em que história usar e uma amiga disse, a história de Davi eu acho que é uma boa. E aí a gente trabalhou a história de Davi. Eu amo a história de Davi para muitas coisas. E isso é massa, assim, a gente estava falando de histórias de livrarias de forma geral, mas a Bíblia ela é uma coletânea de histórias, né? É a palavra de Deus. E a Bíblia, lá em Timóteo diz que a Bíblia é suficiente, né? Para nos ensinar, para nos admoestar, né? Para nos corrigir, para a educação na justiça. Então, ela é um livro muito completo, né? Que a gente deve utilizá-lo para ensinar aos nossos filhos, né? A forma como eles devem se relacionar, a forma como eles devem viver, né? E enxergar o mundo, né? Através de uma cosmovisão bíblica cristã. E acho que esse aí é um exercício para você marcar e fazer diariamente, né? De escolher uma história bíblica com seu filho e ler todos os dias, né? E tirar lições muito preciosas, né, de quem é Deus, de como ele age, né, e das histórias do seu povo. E eles gostam de escutar mais de uma vez a história. Então, assim, Davi em várias versões. Eu sempre fazia isso com os meninos. Eu comprava umas bíblias, eu comprava bíblias para criança de acordo com a faixa etária. Sim. E aí a gente sempre ia lendo. Eles já estavam até ontem lembrando. Pegaram uma história que eu tinha lido para eles há muitos anos atrás, mas que hoje quem está lendo é e-mail. E aí... lembrando que eu toda vez que ensinava a parte dos 12 apóstolos, tem uma musiquinha, né, que ensina o nome dos 12 apóstolos. Você sabe qual é, né? Eram 12 apóstolos, foi Jesus chamado. E aí eu ficava apontando a carinha de cada homem, assim, dizendo quais eram os apóstolos, aleatoriamente. E eles, mãe, eles cantando ontem, mostrando que eles, assim, né, se lembravam ainda. E aí depois que a gente lia uma Bíblia, aí a gente ia na livraria junto para procurar a próxima Bíblia, o livro de histórias, né, que representava a Bíblia, que a gente ia ler, né, que aí era sempre histórias infantis até eles chegarem a uma idade mais madura, pra gente começar a ler a Bíblia, né, propriamente dita. Acho que dá pra fazer tudo com eles, adequando só a idade. Isso. Eu lembro que a gente estava trabalhando muito a história de Noé. Então tinha os dois livrinhos, eu trabalhava a história de Noé, aí a gente ganhou um livrinho que você destaca as peças e consegue montar a arca de Noé e ver os animais. Então assim, elas amaram. E aí, daí Sofia também resolveu fazer um barco, uma arca na sala. E aí ela construiu um barco só de travesseiro e almofada. E aí foi bem legal. E depois ela chamou todo mundo pra entrar no barco e explicou como é que cada um ia remar. E aquilo foi uma tarde garantida de diversão. Então, de uma história, você consegue desdobrar muita coisa. É verdade. Lá em casa também, às vezes, surge a questão de teatrinho. E aí, tipo, pega a história e aí eles vão lá e se enrolam um lençol e aí vão pegar algumas coisas. E é isso, né? A história, ela acaba tendo muitas possibilidades de desdobramento, né? Além de lições bem preciosas em relação a isso. Então, a gente tem essa questão das histórias. Mas, Beth, me conta mais. Como é as programações? Onde é que você encontra programações com os meninos? Como é que você organiza suas férias? No trabalho, tu consegue flexibilizar, não é isso? Isso. Eu tiro 15 dias de férias em janeiro e 15 dias em julho. Então, eu passo 15 dias com elas, totalmente dedicada a elas, e 15 dias trabalhando, então me dividindo, né? Quando eu chego em casa é que eu vou fazer alguma coisa. Aí me explica como é que tu faz em cada etapa. Então, quando eu tô trabalhando, eu costumo deixar alguma atividade em casa que seja acessível para quem ficar com ela, no caso a babá. E aí eu deixo atividade de pintura, de colagem, de cortar.
Às vezes eu deixo brinquedos separados, que elas têm os brinquedos Tu explica pra elas antes de sair de casa, Aí no dia anterior tu explica pra elas? Isso, eu explico, ou então de manhã cedo, porque na hora do café da manhã eu explico, né? E aí eu deixo lá separadinho, e aí eu digo, Patrícia vai ajudar você, que é a babá, e aí qualquer coisa, quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é ver a atividade que ela fez pra ela ver que eu me importo com isso. Eu não tava falando naquela hora, mas eu quero ver o que ela fez. Então quando eu chego eu faço, que massa, me mostra o que tu fez, isso aqui. E ela fica super feliz em me mostrar o que fez. Então, mas eu tento deixar atividades mais acessíveis, que dá pra realmente ela fazer sozinha com a supervisão da babá. E eu costumo também deixar, tipo, alguns brinquedos, direcionar algumas brincadeiras. Então, tem dia que eu deixo as bonecas separadas, tem dia que eu deixo brinquedos de montar separado, porque às vezes a gente tem brinquedos tão intocados, né? É verdade. E são acessíveis, mas nem sempre eles vão naqueles, né? E até um quarto, normalmente, né? Então termina sendo uma novidade, né? Um brinquedo que tá ali guardado quando você tira a novidade. E às vezes monta a cabana, eu vou pedir pro papai montar a cabana. A cabana é diversão certa, sempre garantida. E aí quando eu chego do trabalho, eu chamo logo pra cabana, ou seja, você já chega do trabalho tirando o sapato e entrando na cabana, já tá dentro da brincadeira e elas ficam super felizes com isso, né? E é uma alegria poder vê-las assim, felizes, né? E satisfeitas com isso. E aí quando é no período da tarde, eu tento fazer alguma coisa com elas, né? Apesar de ter chegado do trabalho, mas eu tento fazer alguma coisa, mesmo que seja simples, ou seja, descer pra brincar num parquinho no prédio, seja pra ir na esquina comprar uma pipoca, só o passeinho de ir pra comprar a pipoca na outra esquina, já é um passeio que a gente canta, eu pergunto como foi o dia, ou na sorveteria que é perto também, que a gente toma um sorvete e conversa também. Eu digo assim, às vezes eu tô cantando na rua com elas e não tem nada demais, assim, tem gente que olha, mas vai, não deixa de cantar por causa disso não. Canta porque elas estão felizes cantando e elas não estão nem aí pra quem tá vendo. Não fica nem aí também. E às vezes assim, já fiz atividade de explorar, mas explorar na calçada de casa, vamos hoje pegar galhos, folhinhas, essa ideia massa, né? Na frente de casa. Coisas. Você que tem jardim também, aqui em aldeia tem muito isso, né? Tem procurar bichinho, tá no céu. Galinho e planta, é muito legal. E correr, soltar bolinha de sabão, sabe, embaixo do prédio. Vale brincar de esconde-esconde, pega-pega. Esconde-esconde, pega-pega, até onde a gente ia brincar, não mesmo. É verdade. Então a gente vai ser sempre o contra. É que assim, às vezes a gente desce e diz, vamos brincar de esconde-esconde, mas às vezes eles querem que a gente brinque e não custa nada. A gente se escondeu algumas vezes e eles se sentem super satisfeitos com isso, né? Então, quando eu tô trabalhando, eu tento fazer esse equilíbrio. Não dá pra fazer muita coisa externa. Surgiu, por exemplo, nessas férias a possibilidade de fazer uma recreação no prédio. Então, elas descem no dia que tem a recreação, mas eu desço com elas, porque eu gosto de vê-las brincando, interagindo com os outros amigos, de ver como elas se comportam. Eu acho isso bem legal. Então, eu tô participando também disso, eu desço pra ver. E o fato de você tá ali, né? Isso. Teve um caça ao tesouro, Sofia achou 2 pistas e ela, mamãe, eu achei, que legal! Então, assim, elas ficam bem felizes com isso. E a gente tá podendo participar da vida delas. A gente não tá correndo pra procurar a pista, a gente tá lá. Marcando presença. Exato. Né? E aí, quando eu tô de férias, e aí eu me dedico completamente a elas. Como tu organiza o tempo, assim, com as meninas? Eu tento fazer atividade externa e tento também equilibrar com a atividade interna, porque ninguém consegue ficar o dia todo fora. É verdade. Mas assim, tentar ir pra parque, passear nos próprios parques, né? Já tem os balanços, os escorregos, tem amiguinhos, eles interagem, tem areia. Você levar uma bicicleta, levar um patinete, tem prédio que não pode, no meu não pode, bicicleta e patinete, então já é uma oportunidade de bicicleta e patinete. Uma tarde diferente na casa da avó, também uma coisa muito legal, para um lanche, para um passeio. E tento seguir alguns Instagrams de livraria, que tem anúncios de livraria, sempre de shopping, de teatro, né? Sempre. Eu digo que nas férias, já aconteceu de nas férias eu não consegui fazer coisas que eu queria porque não deu. Porque tinha muita programação, então tem. É só procurar o lugar certo, né? Eu lembro e tem o teatro, né? Que assim, é algo que a gente às vezes não dá muito valor. A gente aqui não tem muito costume de ir pra teatro. Isso. Mas é uma programação muito legal. Que a gente não tem o costume e é muito legal. Eles gostam, é diferente. E a gente não precisa passar 2, 3 horas dentro do museu, né? Até porque são crianças, mas adaptar, direcionar o passeio, a gente vai ver o quadro tal e o quadro tal, e assim, perguntar coisas específicas daquele quadro, o que ela tá vendo.
Então, assim, tudo dá pra adaptar. E quando você vai para o museu hoje em dia, por exemplo, antigamente ficava mais limitado, mas hoje em dia você tem internet, então você tem como buscar informação e trazer informações que sejam legais para eles, né? Dentro daquela realidade. Exato. E não só teatro e museu, mas tem as próprias livrarias, que já é um passeio. Às vezes os próprios shoppings também fazem programações que dá pra você levar. É marcar com um amiguinho em casa, eles adoram receber amigos em casa. Então, eu digo que até em casa eu tento, assim, equilibrar. Não vamos assistir televisão, mas vamos colocar 5 músicas, 6 músicas de princesas, que no caso é a minha realidade, e ali a gente dança, e elas amam isso, eu tá dançando com elas na sala, as músicas. E é algo simples, né? Mas que é bem significativo, muito, né? significativo. É engraçado como as coisas mais simples para elas são as mais significativas e que marcam, né? Aquilo fica realmente na memória delas. Eu tava lembrando, a gente foi pra Paris com os meninos, há uns anos atrás. E aí a gente passou acho que uma semana. Aí no final da viagem, aí a gente sempre pergunta assim pra eles o que eles mais gostaram e tal. E aí a resposta de Cauã foi apostar corrida na frente da Torre Eiffel. Não foi a torre, não foi no museu, não foi em nenhum lugar. Foi apostar corrida na frente da Torre Eiffel. Porque ficou eu e eles lá apostando corrida pra ver quem eram os mais rápidos. Pra eles E aí é isso, tipo, a gente fez uma mega viagem, essa cidade linda, maravilhosa. Mas o top da viagem, o auge. Quem podia apostar corrida em qualquer lugar. Só teve um cenário, mas podia ser em qualquer lugar. E dentro de casa assim, tem coisas que elas amam, que são simples também, como vai pro banheiro e aí leva tinta e elas fazem pintura de tinta no banheiro, porque aí depois é fácil de limpar. Ou então desenhar com canetinha própria pra banheiro. Muito boa essa de pintar no banheiro. Adoram tinta e adoram água, tá tudo misturado. Exatamente. Combinação perfeita, total. Né? E assim, elas gostam muito de boneca, então dá banho na boneca pra elas assim. Entram no banheiro com a banheirinha da boneca ou os shampoos de mentirinha e ali elas ficam um tempão e elas amam. E até pra menino, eu acho, né? No caso, essa questão esse contexto de menina, né? E pra menino também, porque essa questão de água é muito legal. Muito, eles amam. De eles ficarem brincando de levar um boneco, de levar carrinho, né? Eles adoram, ensaboar, tudo. Eu lembro assim, falando de cansaço, né? Essa semana eu tava voltando do trabalho, eu tava cansada e eu disse assim, olha meninas, fiquem brincando 15 minutinhos aí que eu vou esticar um pouco as pernas, que eu tô cansada. Mas já eu vou pra brincar com vocês. Elas, não, mas a gente quer você aqui. Você não faz o seguinte, pega o kit médico de vocês e vem me examinar. Olha aí, eu fiquei deitada com as pernas esticadas e elas fizeram me examinar. Pentearam meu cabelo. Tá tudo certinho, sei lá, pronto, relaxando. E elas lá escutando no coração. Massagem, né? Eles gostam de fazer massagem. Não, eu tomei um creme, né? Que era um hidratante. Eu ia fazer massagem no meu pé. Exato. Quem é menina, maquiagem, se deixar, tipo, a tarde toda se maquiando e maquiando as bonecas. Então tem muita atividade dentro de casa. Tem uma piscina de bolinhas lá em casa, então eu deixo as bolinhas guardadas. Aí elas já estão um pouco grandes pra piscina, que é pequenininha, mas aí as bolinhas são super úteis pra muita coisa. Então às vezes eu penduro fita crepe, eu vi essa atividade no Filioterapia, achei muito legal. Penduro fita crepe e aí eu digo, olha, agora eu quero as amarelas. E elas pegam as amarelas e saem colando na fita crepe. Que massa! E agora as vermelhas, elas saem colando. Tu cola a fita crepe como? Eu colo, às vezes, fita dupla face. Certo. Né, que dá pra ficar as duas faces. Então fita crepe num ponto até o outro, fica pendurada. Assim, você pega duas cadeiras e pendura de um ponto ao outro, sabe? E aí fica elas um fiozinho de fita e elas ficam colando. Ai, que massa, gostei. Me diz de onde é que tu tira essas ideias? Então, algumas eu tiro dessa filioterapia. Filioterapia, certo. Tem outras que eu tiro do Atividades em Casa. Atividades em Casa. Que eu acho bem legal também. Esse Atividades em Casa, além de dicas de atividades externas, de passeios bem simples, tem também e-books. Tem vários Instagrams que tem e-books, assim, disponibilizados. Eu já comprei um e-book que é só sobre animais da floresta e foi bem legal trabalhar sobre isso. Até tem uns que eu levo pra plastificar, e aí você compra botão, sabe, pra colocar as peças. E tem um que eu comprei agora da abelhas, e eu vou tratar sobre, vamos aprender sobre as abelhas. Ai, que massa. Aí eu tô doidinha pra começar. E aí a gente tava na piscina e apareceu uma abelha dentro da água, e aí, meu Deus, era tudo que eu queria. E eu peguei a abelha, mostrei, olha a abelha, vê que legal, a gente vai aprender sobre as abelhas. Esse filme movie, né? Eu amo aquele filme, mas tão lindo. É lindo. E aí pronto, tem muitas atividades que às vezes até pesquisando no Google, a gente pegando atividades para crianças de tantos a tantos anos, a gente encontra muita coisa que dá para selecionar e que dá para aplicar dentro de casa. Eu já vi uma bem legal que era com fita crepe também no chão, você fazer um caminho
Pra menino é bem legal, que gosta muito de carro e que tem muitos carrinhos, botar e fazer umas estradinhas de fita crepe pela sala e sai empurrando os carrinhos. Ai, que massa, gostei. Eu já fiz com as meninas, elas não têm muitos carrinhos, mas tipo, tem um carrinho, tem um avião. Aí eu já fiz com as meninas o caminho e coloquei como se fosse a cidade. Eu peguei coisinhas de casa, coisas de montagem, montou as casinhas ao longo da estrada e aí você faz um percurso e elas super curtiram. Acho que tem muita coisa que dá pra fazer, sabe? Dentro de casa. Sessão de cinema. Você escolhe um filme, faz pipoca, a sessão de cinema tá garantida. E às vezes tem filmes que são bem significativos e que dá até pra você trabalhar. Tem um podcast que eu sigo, que é muito legal, que é o Projeto do Coração. E ele indica uma listagem de filmes e na listagem de filmes ele coloca também explicações sobre como você pode conversar com seu filho sobre aquele filme. Muito bom. E aí assiste o filme e depois você vê os pontos por idade, né, que dá pra você abordar do filme e conversar. E isso é muito legal. Com certeza. E às vezes você tem os personagens do filme em casa, então terminou o filme, vai brincar com os personagens do filme. Muito bom. Já é certo. Roberto, me diz uma coisa, a gente tava falando agora sobre televisão. Normalmente a televisão e o iPad, eles acabam sendo recursos muito utilizados nas férias. Né? Como é que tu lida com isso em relação às meninas? Existe alguma limitação de tempo na televisão? Eu sou bem restrita assim, em relação à televisão. Não vou dizer que não assistem, porque elas realmente assistem, né? Tem os programinhas que elas gostam e que curtem. Eu tento, uma média de 1 a 2 horas no máximo, limitar a televisão. A gente extrapola esse tempo quando eu coloco músicas pra gente ficar dançando, alguma coisa nesse sentido. Ou às vezes um teatrinho que elas gostam e que tá no YouTube, que eu já vi que elas gostaram e coloco. Mas eu tento limitar isso porque existem muitas alternativas à televisão pra fazer. Exato. Perder tanto tempo na televisão, né? Às vezes você não tem uma atividade pra fazer. Se você disser, escolhe lá 2 livrinhos pra gente ler uma história, elas vão felizes. Eles amam, né? Quando a gente começa, eles querem entrar uma na outra. Essas, dependendo da idade, essas histórias que tem pop-up, que levanta, que encaixa, que tem sensorial. Nossa, elas amam. Livros de personagens. E depois, a gente já fez muito isso. Por exemplo, ler uma história de um personagem, aí a gente procura no Google desenhos desse personagem pra colorir. Aí imprime, coloca lá os lábios e elas vão colorir, sabe? Muito bom. Bem legal. Teve uma coisa que eu fiz que eu achei bem interessante e talvez gostem da ideia. Escrever carta, que hoje em dia a gente não vai mais pros correios. E aí eu fui até os correios com elas e mostrei os correios. Na verdade eu fui até os correios com Sofia, não fui com Bela, que era pequenininha. Mas aí eu mostrei, expliquei que os correios, a gente coloca uma carta, a gente escreve uma carta pra uma pessoa e a gente vai mandar pra outra pessoa que tá em outro lugar. Então a gente tem parentes em Fortaleza, e vocês vão mandar. Aí a gente pegou e mandou, aí eu expliquei, por conta da idade, que a gente só chega lá de avião, então é muito longe, mas a gente pode escrever carta. Eu sei que carta tá ultrapassado, mas elas curtiram muito mandar a carta. E quem recebeu, que foi a tia e a prima que recebeu, gravou o vídeo dizendo que tinha recebido, que gostou. Que e mandaram carta de volta. Então isso é muito legal. É experiência, né? Muito legal. Eu lembro que tu tava falando de carta, eu tava lembrando aqui que acho que quando eu era adolescente já, meus pais eles deram a ideia de a gente fazer um amigo secreto de cartas. Isso dá pra fazer quando seus filhos todos já são alfabetizados, né? E aí a gente fez um amigo secreto, a gente tinha uma caixa na sala e aí cada um tinha que escrevia uma carta por dia para o seu amigo secreto e aí no final da semana a gente foi para a sorveteria para descobrir quem eram os amigos secretos de cada um, né? E aí foi essa experiência de fazer da escrita da carta, simples. E que gerou totalmente e a gente tinha que escrever com a letra diferente, tá? Para as pessoas não perceberem que era a gente. Mas é muito legal. Mas tem muita coisa simples que dá pra fazer. Às vezes a gente, por exemplo, eu tento ver algumas atividades que a escola já desenvolveu pra tentar reproduzir, sabe? Então, por exemplo, a vogal A. Então vamos hoje fazer a vogal A. A gente faz a vogal A e pega papel crepom, amassa papel crepom, aí cola. Outro dia faz com tinta. Às vezes a gente pensa, eu não vou comprar isso porque eu não vou usar. Compra papel crepom, compra papel laminado, compra glitter, porque um dia você vai descobrir alguma coisa pra fazer com isso. E se você procurar, você encontra. Né? Exato. Elas sempre gostam, seja qualquer coisa assim, já deixa elas super felizes.
Muito bom. Eu acho que agora tá todo mundo com uma lista enorme de coisas que pode fazer ainda nas férias. A gente ainda tem tempo. Aproveitem. Beth, muito obrigada por ter estado aqui hoje. Eu que agradeço. Foi muito massa, assim, muitas ideias boas, muita coisa pra gente pensar e colocar em prática. Então espero que vocês tenham as férias, restinho de férias aí maravilhoso. Se fez alguma atividade, tira foto, registra, marca a EcoPrime. A gente quer saber, né, dessa aplicação, dessas ideias maravilhosas nas férias de vocês e ver vocês curtindo as férias junto com os filhos de vocês. Gente, muito obrigada pela audiência. Até a próxima quarta-feira, às 12h07. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.